Olá, meu nome é Marcelo Vieira. Seja muito bem-vindo ao canal. É sério? Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte do Gênesis, como a Terra foi populada. Mas antes de eu começar a falar, não se esquece de deixar o seu joinha, se inscreva no canal, aperte o sininho para você poder receber a notificação de todas as vezes que eu colocar um vídeo novo aqui para você. Tá bom? Então, vamos ao que interessa. Vamos lá, gente. Eu vou falar agora, só lembrando vocês que estou me baseando na 82ª edição da Bíblia Sagrada, tá? Estou me baseando nessa Bíblia aqui que eu estou lendo. É a 82ª edição da editora Ave Maria. E essa edição foi feita pelo Frei João José Pedreira de Castro. No vídeo anterior eu falei Pereira de Castro, mas não, é Pedreira de Castro. Tá bom? Então hoje eu vou falar sobre a parte da população, como a Terra foi populada. Então, no último vídeo eu comentei que da criação, Deus fez o homem e tal, e aí Deus pegou e levou o homem para o Éden. E lá ele colocou o homem, né, com as árvores, com os frutos, criou as árvores, os frutos. Eu falei sobre as controvérsias da criação, até que eles foram expulsos do paraíso, do Éden, e tiveram dois filhos, Caim e Abel. Esses dois filhos, um se tornou agricultor e outro se tornou cuidava de ovelhas. E os dois foram fazer uma oblação. O que é uma oblação? Uma oferta a Deus. Um ofertou frutos, ofertou comida, e o outro ofertou uma novelha, né, um novelho, que era o primogênito da cria dele, junto com gordura. E aí a Bíblia fala que Deus olhou mais para Abel, que tinha ofertado o primogênito da sua criação, enquanto não deu tanta atenção para Caim. Caim ficou magoado, ficou enciumado, cheio de mimimi, e aí foi lá e matou Abel. Né? Matou Abel. E aí Deus perguntou para ele o que ele tinha feito. Onde estava Abel? E aí Caim falou que não sabia. E aí Deus falou que eu tenho vias de sangue nas suas mãos, não sei o que, você matou seu irmão, então a partir de hoje você vai andar pela terra a fim e nunca vai morrer pelo resto dos seus anos. Aí Caim falou, mas se eu for sair daqui vão me matar. Primeiro vai sair da onde e vai matar quem? Porque só tinha Adão, Eva e Caim. Não tinha mais ninguém na terra. Mas ele falou que se ele saísse dali onde eles estavam, queriam matar ele. Aí Deus falou que não. Que se ele ia colocar uma marca em Caim, para que se alguém for encontrasse com ele e matasse ele, iria ter uma maldição 7 vezes a maldição dele. Então é o seguinte, se ele não podia morrer, que Deus falou que ia dar eternidade de vida para ele. Se Caim não podia morrer e ninguém podia matar, porque senão ia ter 7 vezes a maldição dele, significa que Caim deve estar solto por aí. Né? Ele deve estar andando por aí. Em algum local você vai encontrar Caim. Cuidado. Cuidado que o bicho é mau. O bicho é mau. Ele matou o irmão, matou Abel, é assassino. Mas vamos lá, vamos continuar. E aí, legal, Caim saiu, foi expulso lá de onde estava vivendo com Adão e com a Eva. E ele foi perambulando e encontrou uma tribo em Nod, ao oriente do Éden. Mas vem cá, eles não tinham sido expulsos do Éden? O que eles estavam fazendo no Éden? Eles foram expulsos. Caim, Adão e Eva foram expulsos do Éden. Como é que está lá? Não tá, é confuso isso, né? É um negócio meio louco.
que eles foram expulsos do Éden, e aí o Caim sai e encontra uma tribo ao oriente do Éden, chamada Nod. Lá ele conhece a mulher dele e começa a ter os filhos dele. Tudo bem. Aí vem a coisa. Aí Adão, com 130 anos de idade, teve um outro filho, chamado Sete. E aí quando você fala de Sete, você tem toda uma genealogia de Adão. Então, Adão teve Sete. Sete com 105 anos. Eu estou olhando para cá porque eu estou com toda a genealogia aqui na tela, tá, gente? Do computador. Porque é muita coisa, eu não vou guardar de cabeça. Com 105 anos, Sete teve Enos. Enos, com 90 anos, teve Cainã. Cainã, com 70 anos, teve Malaleel. Malaleel, com 65 anos, teve Jared. Jared, com 162 anos, teve Enoque. Enoque, com 65 anos, teve Matusalém. E Matusalém, com 187 anos, teve Lameque. E Lameque, com 182 anos, teve Noé. Isso, Noé, o da Arca de Noé. Tá? E Noé só foi ter os seus filhos com 500 anos. Beleza? Então, olha só. Só que Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912, Enos viveu 905, Cainã 910, Malaleel 895, Jared 962, Enoque 365, Matusalém, que é o mais velho. Por isso que você fala, o cara é Matusalém. Tá, por causa disso, 969 anos, Lameque 777 e Noé viveu 950 anos. De Noé até o dilúvio foram 100 anos. Tá? Então, assim, vamos supor que cada um desses, né? Porque a gente não tem conhecimento dos outros filhos. Porque a Bíblia fala que ele teve 7 e depois teve mais filhos e filhas. A gente não sabe quantos. Mas para um cara que viveu 930 anos, o cara deve ter feito filho pra cacete. Coitada da Eva, né? Que tinha que parir todos esses filhos dele aí. Então, num cálculo rápido assim, pegando a idade desses caras todos, né, de toda essa genealogia toda aí, na época de Noé, a Terra deveria ter um pouco mais de uns 10 mil habitantes. E aí, quando veio o dilúvio, foi 100 anos depois, zerou, né? Zerou. Só ficaram 8 pessoas. Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 esposas dos filhos. Só que olha que gozado. Nessa época, Lameque estava vivo. E ele viveu além do dilúvio. Como assim? Lameque viveu 777 anos. Lameque é pai de Noé. E aí, ele viveu além do dilúvio. É louco isso. Matusalém morreu quando teve o dilúvio. Deve ter morrido de desgosto, porque o filho não pôs ele, o avô, na arca. Mas vamos lá. Vamos voltar agora. Aí o que acontece? Aí, de acordo com o capítulo 6, versículo 2 da Bíblia, que fala sobre a corrupção da humanidade, foi quando
a chegada de quando nasceu, quando estava na era de Noé, ele fala o seguinte: os filhos de Deus, quer dizer, não são os homens, nem as mulheres que foram criadas de Deus, eram os filhos de Deus, viram que as filhas dos homens eram belas e se encantaram por elas e as tomaram como esposas. Meu, calma aí. Quem eram os filhos de Deus? Porque se os filhos de Deus não eram os homens, que praga é essa? Para não dizer porra é essa? Gente! E aí o seguinte, e aí ele fala que nessa época existiam gigantes na terra. E que os filhos dessas mulheres que esposaram os filhos de Deus se tornaram os grandes heróis da antiguidade. Cara, nós estamos falando da Bíblia ou estamos falando da Grécia, da mitologia grega, onde os deuses vinham na terra, pegavam as mulheres, tinham relação com elas e depois nasceu Hércules, nasceu todos os demais que das histórias conta aí, que eram os heróis da mitologia grega. Meu, que merda é essa? A Bíblia está falando que os filhos de Deus tomaram as filhas dos homens como suas esposas. Meu! É louco isso! Então assim, agora com tudo isso aí, eu vou trazer para vocês qual que é a minha história. O que eu acredito que tenha sido a população da Terra, como tenha nascido a população da Terra. Tá? Então eu vou explicar para vocês. Olha lá, existia a Terra. Vou até puxar a manga aqui, que deu até calor. Existia a Terra. Na Terra existia os humanos, o terráqueos, seja o nome que você queira dar para eles. Existiam humanos. Só que esses humanos, eles tinham falta de inteligência. Então você pega lá, como alguns filmes mostram, né? Os humanos, os homo sapiens, que ficam lá, que pareciam macaco, que não sabiam o que era, inventaram fogo, Tá, é aquilo lá. Pegaram lá. No nosso universo, existe uma estrela chamada Capella. Então, quem não leu ainda, leia um livro chamado Exilados de Capella. E também leia um outro livro chamado Os Semeadores de Vida. E vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Então, os exilados de Capella, eles foram expulsos do planeta deles, de Capella, para vagar no universo. E eles encontraram um planeta com condições para sobreviverem, que seria aqui a Terra. Porém, como Capella é muito afastado do Sol, eles não conseguiam suportar a radiação solar sobre a Terra. Então eles chegaram na Terra e eles começaram a viver no subterrâneo. Só que os humanos aqui existentes eram carnívoros, enquanto estes exilados de Capella eram herbívoros. Eles precisavam plantar para comer. Só que para plantar tinha que ser em cima da terra. E não dava para ser de noite, tinha que ser de dia. Né? Plantar tem que nascer durante o dia, não tem como. E eles precisavam de alguém que colhesse os frutos, as folhas, as coisas para eles poderem sobreviver, se alimentar. O que eles fizeram? Como eles tinham tecnologia
para isso, eles pegaram e fizeram uma mutação genética nos humanos. Mexeram geneticamente nos humanos para que eles conseguissem adquirir inteligência mais rápido, acelerando a tomada de conhecimento deles. E assim foi acontecendo. Eles aceleraram, até que houve uma rebelião destes que eram supostamente escravizados pelos exilados de Capela, pelos seres de Capela, e se rebelaram contra esses seres, onde existiu uma guerra, e aí é outra história. Tá? Então, essa é o que eu acredito. Eu acho que é muito mais factível do que ficar acreditando que Noé viveu 930 anos e teve filhos e filhos, porque assim não chega, a população da Terra não chega. Não chega. Se você pegar e depois continua, depois de Noé continuou, ou seja, quando Noé ele teve o dilúvio, de acordo com o morreu todo mundo, menos Lameque, né? Lameque não morreu. Eu vou pegar aqui para vocês, ó. Lameque tinha... Não, Lameque morreu. Lameque morreu 5 anos antes do dilúvio. 5 anos antes do dilúvio. E aí veio Noé. E aí Noé viveu 950 anos. Depois ele teve um filho chamado Sem, Cã e Jafé, que eram os 3 filhos dele. Sem viveu 602 anos. E aí eles conheceram, aí vem a genealogia de Arão, Abrão e Nácor. Arão morreu. Então ficou Abrão, que Abrão foi um dos reis lá da Judéia, os reis dos judeus, os mais famosos e mais conhecidos, foi o primeiro tal da genealogia, tal. Então, gente, não tem como. E quando chegou a Abrão, teoricamente, na terra, levando em consideração do dilúvio, tinha um pouco mais de 5.000 habitantes, 4.000 habitantes. Cara, isso é menos do que o edifício Copan em São Paulo. O edifício Copan tem 5.000 pessoas morando no edifício Copan. Um edifício em São Paulo. E aí você vai me falar que na época de Abraão tinha só 4.000 pessoas. Tem coisa errada. Tem alguma coisa que não bate. Aí chegam algumas pessoas e não, Marcelo, mas naquela época eles tinham várias mulheres. Nossa, então é poligamia. Eles eram adeptos da poligamia, que é o que a Bíblia condena. Ou eles tinham relações entre familiares, incesto, que a Bíblia também condena. Então me explica como é que aconteceu isso. Porque se eu for seguir o que a Bíblia está falando, né? Adão poderia ter tido 900 filhos, mais ou menos. Levando em consideração que ele começou a ter filho com 30 anos, tá? Então ele teve 900 filhos. E aí Sete teve mais 882 filhos. Só que Sete, com quem que ele se casou? Com a irmã dele? Gente,
foi o que eu falei para vocês. Eu não estou aqui para questionar a fé. Eu estou aqui simplesmente para ler o que está escrito e mostrar para vocês o quanto de controvérsia existe na Bíblia. Se você não pegar os números para colocar na tela, pegar os números para colocar onde você vai começar a entender a coisa, você fica louco. Na Terra tinham gigantes. Que gigantes eram esses? Que merda de gigante que era esse? Se não existia ninguém na Terra. Eu falo para você quem são os gigantes que eu acho que são. Existem espécies de alienígenas que chegam a 3,5 metros, 4 metros de altura. Sim, existem espécies. E vocês sabem que eles viviam aqui na Terra. Existe um livro também chamado Eram os Deuses Astronautas, que fala sobre isso. Então, se você tem alguma dúvida de que a Bíblia Sagrada, no fato da criação da Terra e de popular a Terra, ela está completamente equivocada. É impossível, seguindo o que tem aqui escrito, você popular a Terra da forma como ela foi populada. Beleza, gente? Então, olha lá, se você ainda não deixou o seu joinha, se gostou do que eu falei hoje, se está curtindo o que eu falei, deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho para você poder receber todas as notificações de todos os vídeos que eu vou fazer daqui para frente. Hoje foi só mais um assunto da Bíblia. Logo, logo teremos mais assuntos controversos, não só da Bíblia, mas de ufologia. Eu vou falar de maçonaria, vou falar de religiosidade, vou falar de algumas religiões. Tenho o maior respeito a todas, mas vamos falar algumas coisinhas para poder deixar tudo muito bem claro. Vou falar sobre Inquisição e a gente vai falando muita coisa aqui. Beleza? Um grande abraço e até mais!